Ficar ou voltar? Aqui estão as razões pelas quais fizeram a gente ficar no Brasil e não voltar para os Estados Unidos. E sempre lembrando que é nada mais do que a nossa opinião, nossa vivência, tudo aquilo que passamos, e nunca leve o que nós falamos aqui para ser a tua verdade, né? Por isso que as pessoas falam, se a opinião fosse tão boa, você nunca daria de graça. Então, lembrar que aqui a gente teve muita experiência, tanto aqui como nos Estados Unidos, então a gente vai falar sobre nós, sobre a nossa condição no momento, sobre a Summer, sobre tudo que a gente pensa para ela, que a gente acha que é de melhor para ela no momento. Pode ser que tudo mude daqui a pouco, né? Mas, por enquanto, é a razão pela qual nós estamos aqui no Brasil, para você descobrir daqui em breve. E antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, a gente está sempre trazendo muitas informações sobre autismo, autismo em adultos, em adolescentes. Então bora lá. Para quem não conhece a gente, para quem não acompanhava a gente desde muito tempo, a gente morou nos Estados Unidos durante 5, 6 anos. Antes de voltar para o Brasil nessa última leva, nessa última vez. A gente está aqui no Brasil desde junho do ano passado, então um ano de 2023. De 2023, então 1 ano e... 3 meses. E alguns mesezinhos aqui, desde que a gente veio. E depois desses 5 anos que nós passamos lá, a gente decidiu passar um tempo aqui no Brasil de férias e para ver como que as crianças se adaptariam, principalmente a Summer. E acabou sendo tão bom pra gente que nós então decidimos prolongar isso até que nós decidimos ficar permanentemente no Brasil. Apesar de não ter sido uma mudança muito fácil e ter levado aí um tempo a gente se acostumar, e não tem sido fácil também até hoje, a gente queria trazer para você a nossa perspectiva pela qual nós decidimos estar aqui no Brasil ao invés de nos Estados Unidos, tendo as duas opções para nós morarmos. E assim, a primeira coisa que a gente sempre fala, e acho que a maioria das pessoas que moram fora do Brasil, é a rede de apoio familiar. E isso que nós tínhamos família lá nos Estados Unidos morando muito perto da gente. Na verdade, a gente tinha... todos os meus irmãos moram nos Estados Unidos. Mas até a gente vir pra cá, todos moravam praticamente no mesmo estado. Muitos brasileiros estão morando nos Estados Unidos sem rede de apoio nenhuma, sem familiar nenhum. Então, muitos sentem muito essa falta, da própria família. Só que a gente não. A gente tem família lá. Meus irmãos moravam lá todo esse tempo. Meus pais estão lá. Mas ainda assim, a gente sente que tem mais rede de apoio aqui no Brasil. Pois é. E eu acho que isso muito se deve pela vida que as pessoas, principalmente estrangeiros, imigrantes lá nos Estados Unidos, vivem lá, né? Que é uma vida muito corrida, né? Então, as pessoas mal têm tempo de realmente poder... tá junto com seus familiares, amigos. Imagina mais pessoas como nós, que às vezes precisávamos de ajuda em certos aspectos com a Summer, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma rede de apoio maior. E a gente sentia muito isso, que a gente ficava muito sozinho lá, sem muita interação com as outras crianças. Então, para a Summer, que será depois um dos pontos aqui, mas essa rede de apoio fazia muita falta. E logo quando a gente chegou aqui, isso já mudou drasticamente e a Summer ajudou demais a Summer, porque de repente a gente tinha mais, digamos, tempo para poder ajudá-la também e trazer mais coisas para ela poder fazer durante o dia dela. E abrindo bem aqui o nosso coração para vocês, é um assunto que a gente não fala muito, nas redes sociais. Até porque cada pessoa tem sua opinião, tem pessoas que amam os Estados Unidos, tem pessoas que amam o Brasil, e a gente consegue ver lado bom nos Estados Unidos, lado ruim nos Estados Unidos, lado bom no Brasil, lado ruim no Brasil, só que a gente consegue ver nesse momento o que está sendo melhor para nossa família. O período que a gente ficou nos Estados Unidos foi muito bom para o desenvolvimento da Summer. Ela fazia terapia diariamente, a gente teve apoio das escolas que ela estudou, então realmente foi muito bom para o desenvolvimento dela, mas chegou um momento que não só ela empacou no desenvolvimento dela, mas a gente também empacou como, vivendo no nosso dia a dia. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar sozinha. Gosto de assistir meus seriados, gosto de ficar de boas, tenho um pouquinho de dificuldade em interagir com outras pessoas, mas mesmo eu sendo assim, eu sentia muita falta de ter pessoas ao nosso redor. O Marcel trabalhava fora o dia inteiro, eu ficava em casa com o Steph, a Summer tava na escola, na terapia, então eu ficava, indo, levando e buscando, e ok, não teria problema nenhum fazer isso. Mas chegava uma hora que eu falava, Marcel, por favor, me leva pra passear, me leva pra sair um pouco, porque eu tô, sufocada. Então a gente sentiu muita falta disso, e gente, olha, eu não sei explicar o que acontece
Mas é uma sensação diferente. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Então, mas eu acho que é isso que é o nosso segundo ponto, que é justamente sobre a cultura e identidade com o local. Os Estados Unidos é um lugar maravilhoso e de forma alguma a gente está querendo falar ruim de lá, como a Vale falou, a gente sabe tudo que é bom e ruim aqui e lá e vice-versa, mas a gente tem uma coisa que aqui, querendo ou não, é nossa terra, então a gente tinha uma identidade maior aqui estando aqui, né? O Brasil não é fácil, a gente não, de forma alguma está falando, poxa, o Brasil está mil maravilhas, não, mas o que a gente viu no momento que nós saímos aqui há 6 anos atrás para o que a gente tem hoje, a gente viu muitas coisas que se desenvolveram para o bem, o que é ótimo, tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente vê que o movimento em prol da comunidade autista aqui no Brasil tem sido bom. E em cima disso tem a questão da cultura e identidade. Nós somos brasileiros, né? Nós temos coração brasileiro, corre sangue brasileiro aqui, e daí pra gente foi um critério muito grande, né? Quando a gente falou, poxa, aqui a gente está se identificando mais com as coisas que acontecem aqui, apesar de todos os problemas, e nós temos, né, claro, outra coisa, a pessoa fala, poxa, você tem uma condição boa, a gente tem que levar em consideração, às vezes a pessoa não tem essa condição, e às vezes fala, mas é fácil para falar, né? É fácil para vocês falar desse jeito, mas não é isso. É realmente porque a gente sente a falta da cultura, da identidade com o nosso país. E o terceiro ponto, puxando um pouquinho esse gancho ainda, é a questão da inclusão. Nos Estados Unidos, se você falar para as pessoas que você tem um filho autista, que você é autista, eles vão olhar para você e vão falar, ok. E vão agir de uma forma natural. É muito comum eles terem filhos autistas também, é muito comum pessoas conhecerem sobre o autismo, não é um tabu, né? Tipo, ai, nossa, coitado. Eles não veem assim, eles veem de uma forma muito natural. Só que no Brasil, eu acho que aqui acontece mais inclusão. Claro, não estou generalizando, por favor, eu vejo notícias, vejo histórias muito tensas, só que quando aqui no Brasil as pessoas aprendem a incluir, é muito mais inclusivo do que nos Estados Unidos. Acho que é isso que eu quero dizer. Muito bem, porque era Summer, lá nos Estados Unidos a gente sentia, além do nós sentimos assim que ela não tinha uma inclusão de verdade. As pessoas têm muito boa conscientização, sabem o que é, a grande maioria. Tratavam bem, tudo. Tranquilo, mas a inclusão dela no meio, né, de outras crianças típicas era muito difícil de ocorrer e de ver. E isso acontecia com pessoas próximas nossas, né? A gente sentia às vezes que a Summer não era muito... bem-vinda não, mas eu acho que incluída mesmo, né? Então várias vezes a gente via crianças que os pais chamavam, né, as crianças de longe da Summer, porque a Summer estava vindo perto, aquela coisa. Claro que a gente não quer dizer que não aconteça no Brasil, acontece aqui também, mas a gente sente que lá era muito mais visível, né? A gente sentia mal por ela. É mais descarado as coisas. Isso. E daí por isso que vem essa questão, as crianças aqui, muito pelo fato de nós sermos um país muito inclusivo, né, de certa forma, isso ajuda, né? Então a gente sente isso e tem sentido isso muito para a Summer. E lembrando, gente, essa aqui é a nossa experiência. Tem muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, amam os Estados Unidos e decidem ficar, e ok, a gente não tá falando mal de quem tá lá. Inclusive, pode chegar daqui um momento a gente se olhar e falar, eu acho que a gente precisa voltar para os Estados Unidos, e ok, a gente vai fazer esforço. A gente precisa ir pra Conchinchina. A gente vai fazer o esforço que for pelo bem das crianças. O que a gente está querendo dizer é que na fase que a Summer está agora, que é onde ela precisa muito dessa parte da socialização, é o Brasil que está sendo o melhor para ela e, consequentemente, pra gente também. Lá nos Estados Unidos foi muito bom toda essa parte de ensinar ela a falar, ensinar ela as coisas básicas do dia a dia, as terapias, toda essa parte realmente foi... Eu não tenho um A para falar. Mas nesse momento onde o que ela mais precisa é essa troca, essa conversa, esse calor brasileiro. E acho nada mais assim do que no próprio Brasil. E olha que a gente já viajou para muitos países, eu acho que não tem nada igual. Nada igual como é aqui no Brasil em termos de inclusão, né, e socialização. E agora, e de uma certa forma isso não tem muito a ver, mas um outro ponto que foi muito importante pra gente é a questão do acesso a serviços de saúde aqui no Brasil. Gente, novamente, sempre com o OBS no final. Não quer dizer que são perfeitos. Aqui no Brasil ainda tem muita coisa, mas saúde nos Estados Unidos é caro. É muito caro, sabe? Então já teve várias pessoas que lá nos Estados Unidos, não, sem documentação, acabam tendo que ir para o hospital.
tem que pagar uma nota, cara, uma nota preta para pagar por todo o tratamento. Então a gente sabe e vê isso no dia a dia lá e sabe quanto é difícil para as pessoas que às vezes não têm documentos ou que às vezes realmente não tem um seguro de saúde muito bom, abrangente, para poder ter acesso. Então lá, sistema de saúde, qualquer coisa ligada à saúde é caríssimo. E assim, gente, o que a gente fala de caro é porque, não sei se vocês sabem disso, mas nos Estados Unidos não tem SUS. Todo mundo vai pagar. Se você tem plano de saúde, seguro de saúde, você vai pagar menos, dependendo do teu seguro de saúde. Se você não tem, igual o Marcelo falou, lascou-se. E se você é estrangeiro, então pior ainda, né? Nossa, pior ainda. E só pra vocês terem uma noção, vamos falar aqui questão de números. Lembra quanto que foi minha cirurgia de apendicite? Acho que 20 mil dólares. Acho que 30. 30 mil, né? 30 mil, acho. A gente ia ter que pagar 30 mil dólares na minha cirurgia de apêndice, né, do apendicite, se a gente não tivesse plano de saúde. É claro que a gente pagou a coparticipação, aquela coisa toda, mas enfim, isso aí foi um outro grande ponto pra gente. Saber que mesmo aqui no Brasil tem o SUS, tem muitas coisas que têm que ser melhoradas, mas o acesso à saúde, a questão de você ter uma relação um pouquinho melhor com os médicos, com os terapeutas aqui no Brasil, é muito mais fácil a gente poder lidar nessa situação. E vocês podem ver vários vídeos aí na internet, o pessoal, quando eu vou pro Brasil, o que eu faço? Eu arrumo meu cabelo, vou no médico, vou no dentista, faço cirurgia disso, faço cirurgia daquilo. Porque aqui é melhor. Porque é mais barato também. E mais barato. E aqui, gente, eu vejo que a relação médico-paciente, terapeuta-paciente é uma relação um pouquinho mais... Pessoal. Uhum. Lá nos Estados Unidos é muito assim, você é o paciente, eu sou o médico. E é business, entendeu? Você entra, acabou, vai embora e não quer Eles mais entram, perguntam, ok, isso aqui, tá bom, e tchau. E eu particularmente sentia muita falta de ter mais explicação, de ver pessoas se importando comigo. É um tema difícil, tema difícil. Bem difícil. Então agora a gente vai pra quinta razão. Nós temos mais outras razões, mas deixa aqui nos comentários se você gostaria de ter uma parte 2 para a gente poder explorar um pouco mais outros pontos, mas é sobre a educação inclusiva. Isso é um ponto... Bem, a Vara, acho que é melhor você falar que você sabe muito mais. Uma coisa que a gente gostava muito dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não tanto, era a questão de escola. Lá, você tem algumas opções. Você pode colocar a criança atípica numa escola só para autistas. Você pode colocar a criança atípica numa escola onde tem uma escola regular, mas a salinha é só para crianças autistas, ou numa salinha para crianças com qualquer condição, então não só autismo, né, outras condições, ou acho que era só essas, né? Não. Ou era isso. E por quê? Os americanos, né, o governo, principalmente no estado de Utah, que é onde a gente morava. Isso pode mudar de estado para estado, viu? Pode, porque claro. Pode mudar. Mas pra gente, o que acontecia? O estado vê da seguinte forma: se a sua criança precisa de um suporte, precisa de um terapeuta acompanhante para acompanhar uma turma regular com crianças típicas, então essa criança precisa estar numa sala atípica, numa escola para crianças atípicas, entende? Então isso a gente sentia muita falta, que por um lado foi muito, muito maravilhoso para o desenvolvimento da Summer, porque os professores eram treinados, os professores sabiam lidar com crianças atípicas, os professores sabiam, era uma terapia, né? Então além da clínica que ela ia, a escola era uma continuação das terapias e isso foi maravilhoso. Mas em questão de inclusão, não tinha, porque na sala dela eram só crianças atípicas também. Então, por esse lado foi bom para ela aprender muitas coisas, né, de terapia, mas na parte da socialização a gente sentiu muita falta. E aqui no Brasil, aquilo que eu falei, quando a escola age com inclusão, e assim, gente, eu acredito que ainda a gente não tem uma inclusão 100% em nenhuma escola aqui ainda. Pelo que a gente vê, tem muitas escolas ainda que ainda precisam. Tem muita gente que precisa aprender muito sobre inclusão. Só que tem um segredo aqui no Brasil que é quando o professor, quando o diretor, quando o coordenador, quando as pessoas em volta têm o carinho e têm o desejo de aprender e de incluir, muita coisa é possível.
Né? E aqui no Brasil a gente sente mais isso acontecendo do que lá fora. Mas outra coisa também, que tem a questão da lei, né? Aqui é por lei, então a Summer, por lei, ela tem o direito de estar numa sala com outras crianças típicas, né? E foi um salto de desenvolvimento dela muito grande desde que ela voltou, que justamente foi uma das coisas principais que mantiveram a gente aqui. De ver o salto que ela teve, tanto acadêmico, mas como a questão de socialização, como a gente já tinha falado, mas ver o quanto ela melhorou estando ao redor de outras crianças típicas. Isso é bom para ela, isso é bom para as outras crianças, para as outras famílias, porque a gente é o mundo que nós temos que viver, não é de exclusão, né, de segregação, de forma alguma. Nós temos que estar tudo no mesmo meio, né, com as suas adaptações, claro que é bem importante lembrar, mas a Summer, dentro daquilo que ela fazia antes lá nos Estados Unidos, pelo que ela tem feito aqui no Brasil, foi uma diferença drástica. E eu acho que essa, talvez, para mim, foi a razão principal que a gente ficou aqui, de ter visto ela desse boom. Então, lembrando, o Brasil tem muitas coisas que tem que melhorar, a gente está lutando, e uma das coisas que a gente bate muito essa tecla nas redes sociais para ajudar, né, nessa questão de conscientização, as pessoas, mas de uma certa forma a gente entende que tem certas leis que tem, como essa questão da inclusão, que tem sido avanços bons, né? Que isso a gente não vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou até como questão de prioridade em aeroportos, em filas, etc. Isso não tem. Lá não tem prioridade para mulheres grávidas, idosos. Então foi isso que a gente vê. Então, gente, Brasil é maravilhoso, Estados Unidos é maravilhoso, tem coisas maravilhosas aqui, que a gente quer um Brasil melhor, acima de tudo. A gente sabe que tem muitas questões aqui no Brasil que eu acho que o mais difícil de todos, será que seria o mais difícil? Eu vou ousar dizer que é o mais difícil, que são os planos de saúde aqui no Brasil. Que a gente tá vivendo isso na pele agora, né? A gente sabe que, como é difícil, a gente tá aprendendo a lidar, a gente tá vendo o que a gente pode fazer com a nossa voz pra gente ajudar nessa questão. Porque lá também, quando a gente chegou, era difícil também, lembra? Isso que eu ia falar. Lá não era. Só que não se enganem. Nos Estados Unidos, lidar com o seguro de saúde também é é ruim. Então, a gente, quando chegou lá, foi, assim, questão de meses pra gente conseguir, e aquele negócio, tivemos que mudar de plano de saúde, porque um não aceitava. Cara, foi muito difícil. Então, mas melhorou. Por lei, melhorou bastante lá. Toda essa questão de demora pra conseguir um neuro, é igual. É igual. Eu acho que assim, a diferença, algo que o Brasil realmente precisa aprender com os Estados Unidos disso, os planos de saúde, é essa questão de você ter que, tipo aqui no Brasil, ter que ficar indo renovar o laudo, renovar a quantidade de horas. Isso lá nos Estados Unidos não. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo, então. Sim, vamos deixar para o próximo. Então tá bom, gente. Esperamos de verdade que tenham gostado desse assunto. Como a gente falou, se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2, coloque aqui nos comentários. Lembrando sempre de seguir a nossa página, de se inscrever aqui no canal. Não custa nada para você e nos ajuda imensamente a poder continuar com o nosso trabalho que a gente faz de conscientização nas redes sociais. Tá bom? Mas é isso. Até a próxima e muito obrigado. Tchau.